Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um conteúdo aqui no nosso canal, canal Foco no Esporte. Para você que acompanha a gente, muito obrigado. Estou por aqui para trazer informações esportivas nesta quarta-feira. O que é que tem de novo no futebol, no esporte, a nível de Bahia e de Brasil, para a gente comentar por aqui ou, na verdade, trazer informações com relação a isso. Primeiro, nós vamos abordar neste conteúdo a questão do Campeonato Brasileiro, né? Que tem rodada no dia de hoje, rodada cheia, com muitas participações, inclusive a de Bahia e Vitória. O Bahia joga fora de casa contra a equipe do Atlético Mineiro, já a equipe do Vitória enfrenta a equipe do Internacional jogando no Manuel Barradas, né, em horários distintos. O Vitória às 19 horas, já o Bahia às 20 horas. A gente vai falar sobre isso aqui neste conteúdo. Além disso, a gente vai falar também sobre fala polêmica de treinadores aqui do Brasil com relação ao treinador da seleção brasileira, o Ancelotti, tá certo? Então, assim, esse conteúdo e muito mais você vai acompanhar a partir de agora aqui no canal Foco no Esporte. Foco no esporte, é hora de agir. Com determinação você vai persistir. Pronto, estamos de volta, sim, para trazer essas informações precisas, fazendo um resumo do que aconteceu, do que vai acontecer nesta quarta-feira esportiva aqui no Brasil. E eu quero começar falando sobre o primeiro assunto, Bahia e Vitória, na disputa da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Como eu falei agora há pouco, o Bahia joga fora de casa contra a equipe do Atlético Mineiro, às 20 horas. Já o Vitória joga dentro de casa, né, no Manuel Barradas, precisando vencer para manter viva a chance de permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. E aí eu vou trazer uma análise completa dessas duas participações, né, tanto de Bahia quanto de Vitória, quanto também com relação à rodada 32, os jogos de hoje e os jogos de amanhã, com o meu querido Paulo Esquita. Vamos lá. Monildo Rodrigues já bateu aquele papo com vocês aí, me escalando para estar falando um pouco sobre a rodada de número 32, onde as equipes de Bahia e Vitória estarão em campo, né? Cada uma buscando aí os seus objetivos na competição em perímetros opostos ali na tabela, né? O Bahia brigando para Libertadores, o Vitória brigando para sobreviver na primeira divisão, mas obviamente que um jogo importante nessa reta final para cada uma das equipes baianas. Então vamos começar aqui com Atlético Mineiro e Bahia. Certamente vai ser um jogo duro para a equipe do Bahia. O Atlético Mineiro ainda não se afastou dessa zona nefasta ali do Z4, né? Por conta de ter privilegiado por muito tempo aí a campanha na Sul-Americana e conseguido chegar até a final da competição continental, mas o Campeonato Brasileiro não pode ser deixado de lado. Então, nesse sentido, eu acredito que a equipe do Atlético Mineiro vai com força total e vai dar trabalho para a equipe do Bahia. E o Bahia precisa de se afastar, né, de um retrospecto que incomoda o Rogério Ceni, incomoda a torcida e certamente incomoda os jogadores. O Bahia não tem sido um bom visitante, né? Em contraponto a ser o melhor mandante da competição, a equipe do Bahia não tem jogado, não tem repetido boas atuações fora de casa. Então, nesse sentido, é uma grande oportunidade para que o Bahia faça um grande jogo e consiga se estabelecer ainda mais ali na zona das equipes que estarão na Libertadores de América do ano que vem. Esse é o grande objetivo da equipe do Bahia, né, que vai aí até o final perseguir o Mirassol, para quem sabe conseguir ultrapassar e ficar em uma melhor colocação. Mas, obviamente, que se conseguir o objetivo da classificação para a Libertadores, já vai estar de bom tamanho. Então, com relação a Atlético Mineiro e Bahia, a gente pode trazer essa análise aí para vocês. E aí, mudando de muro, né, passando para o lado do Barradão, teremos aí às 19 horas Vitória e Internacional. Mais uma partida de vida ou morte para a equipe do Vitória, mais uma tentativa do rubro-negro de puxar um dos seus adversários ali nessa briga para mais próximo de si. O Internacional, que vai ser o adversário da equipe do Vitória hoje, está ali também naquele meio, naquela zona obscura ali, e não está de maneira nenhuma tranquila na competição. Já trocou de técnico, né, já se desfez de alguns jogadores, entendendo que aqueles jogadores não poderiam ajudar um pouco mais para que a equipe fizesse um campeonato um pouco melhor. Então, o Vitória tem que aproveitar esse momento de instabilidade da equipe do Internacional, que vem de um empate jogando dentro de casa contra o Atlético Mineiro, e inclusive jogou boa parte da partida com um jogador a mais e não conseguiu o resultado. Então, nesse sentido, a equipe do Vitória ela precisa, como mandante, se estabelecer,
né, precisa ditar as regras do jogo, não pode cometer os erros e as falhas que cometeu quando, como mandante contra o Corinthians, e entender que essa é mais uma final que a equipe do Vitória precisa jogar. Os jogadores do Vitória precisam estar hoje imbuídos desse espírito. Certamente a torcida irá apoiar do começo ao fim, entendendo que essa é uma das últimas esperanças que a equipe do Vitória tem. As rodadas vêm ajudando, os adversários vêm tropeçando, mas a equipe do Vitória precisa aproveitar um pouco mais disso e fazer o seu dever de casa. E tem a oportunidade agora contra o Internacional e posteriormente contra o Red Bull Bragantino. Então, para fugir desse rebaixamento, passa muito pelo resultado positivo hoje. Os 3 pontos são extremamente importantes para que a equipe do Vitória sobreviva e continue na primeira divisão. Para além dos jogos de Bahia e Vitória, que a gente já destacou, teremos uma rodada 32 muito cheia e recheada de grandes partidas. Teremos aí Red Bull Bragantino, que também está ali naquela zona nefasta, né? Vem de crise. Red Bull Bragantino e Corinthians às 19 horas. Vitória Internacional também às 19 horas. Sport e Juventude, luta dos desesperados, né? O Sport já está ali com um pé na segunda divisão, Juventude ainda tem algum tipo de esperança. Teremos clássico carioca entre Botafogo e Vasco, às 19h30. Teremos, como já falamos, Atlético Mineiro e Bahia, às 20 horas. Teremos Grêmio e Cruzeiro, às 20 horas também. E teremos às 21h30, fechando a rodada hoje, São Paulo e Flamengo. E amanhã, dia 6, teremos Fluminense e Mirassol, briga direta lá em cima, né, por essa vaga de Libertadores. Teremos Ceará e Fortaleza no clássico cearense. E teremos, fechando a rodada, Palmeiras e Santos. Esses são os jogos da 32ª rodada do Brasileirão. Dá para perceber aí que tem muito jogo importante. Obviamente que São Paulo e Flamengo jogando hoje, o Flamengo buscando vencer o São Paulo para encostar cada vez mais ali e botar pressão no Palmeiras. E fechando a rodada no dia de amanhã, Palmeiras e Santos, o Palmeiras buscando nesse clássico aí manter a liderança e manter a distância com relação ao seu principal desafiador, o Flamengo. E uma polêmica, né, que tem repercutido aí no futebol brasileiro foram as declarações, né, de Oswaldo Oliveira e também Leão, 2 treinadores tradicionais do futebol brasileiro, em um encontro, né, tipo um fórum de treinadores para discutir e debater o futebol, e eles deram algumas declarações um pouco que polêmica, vamos dizer assim, rejeitando o técnico da seleção brasileira, o Carlo Ancelotti. Eu avaliei como uma xenofobia. O que é que você acha? Concorda comigo? Discorda? Então comenta aí no chat. E para fazer essa análise com relação a esses comentários, essas avaliações, Paulo Esquita vai falar um pouco mais sobre esse assunto. De fato, Onildo, um tema muito polêmico, as declarações tanto de Emerson Leão, hoje ex-treinador de futebol, segundo ele mesmo falou, e de Oswaldo de Oliveira, fizeram comentários que a gente pode sim considerar xenofóbicos com relação ao comando da seleção brasileira estar nas mãos de um estrangeiro. Obviamente estamos falando de Carlo Ancelotti. No mínimo, Nildo, a gente teve ali um episódio de uma falta de educação e de indelicadeza tremenda. As pessoas têm confundido muito o fato de se taxarem como sinceros com falta de educação, e eu acho que esse episódio demonstrou isso de maneira muito clara. As palavras do Emerson Leão, dizendo que não concorda e que não acha certo termos na seleção brasileira um treinador estrangeiro, e também o Oswaldo de Oliveira torcendo para que as coisas deem certo, mas que depois o comando da seleção volte para as mãos de um treinador brasileiro, podem no mínimo também demonstrar uma certa resignação desses treinadores que têm, na verdade, uma carreira com contribuição, mas hoje figuram muito mais no passado e são considerados ultrapassados, muito por sua visão com relação ao futebol. São treinadores que não têm placado bons trabalhos. O Emerson Leão, inclusive, como falou, já se considera um ex-técnico. O Oswaldo se diz estar no mercado, mas o telefone não toca para que ele volte a ser um dos treinadores de grandes equipes do futebol brasileiro. Então, pensando nisso, demonstra muito mais uma atitude de preconceito por parte desses profissionais do que até um juízo de valor de fato. Eu entendo que a nacionalidade ela vai ser algo secundário a partir do momento que a competência vem à frente.
E com relação à competência do Carlo Ancelotti, da sua estrada e do que ele já fez, ninguém pode discutir. Um dos maiores técnicos da história do futebol, um dos mais vencedores, com títulos de Champions, com comando no Real Madrid, no Milan e em várias outras equipes. Então, se um treinador com esse currículo não tem a capacidade e a possibilidade de ser treinador de uma seleção como a do Brasil, eu não sei mais quem poderia ser. Essas declarações desses treinadores mostram e dão mais um atestado da incompetência momentânea que temos passado com relação aos treinadores brasileiros que tiveram as suas oportunidades, mas não abraçaram da melhor forma. Dá para perceber que recentemente tivemos Fernando Diniz como treinador da seleção, não foi bem. Tivemos Dorival Júnior, também não foi bem. Então a CBF entendeu, nesse momento de transição, que o ideal seria trazer um treinador com respaldo e com um currículo que o desse credenciais e possibilidades de comandar a seleção no momento crítico, que poderíamos até ter ficado fora da Copa do Mundo se as coisas continuassem no caminho que estava. Então eu tenho total esperança de que o Ancelotti vai fazer um bom comando na seleção, vai convocar as pessoas que ele entende que são os melhores para aquele momento e vai organizar o time minimamente possível para fazermos uma Copa do Mundo segura, né? Chegando até onde nos for proposto. Vamos torcer com certeza para que venha esse título. Só fazendo um apanhado aí, se você for observar, nas equipes sul-americanas, temos treinadores argentinos, não só na Argentina, mas em várias outras, né? E não temos treinadores brasileiros, por exemplo, em outras seleções de menor potencial aqui na América do Sul. Temos um treinador espanhol em Portugal. Então, essa conversa já foi ultrapassada em diversos grandes centros do futebol mundial. A Alemanha tem um treinador de fora, né? Na verdade, a Inglaterra tem um treinador alemão. Então, se você for observar, todo mundo está buscando os bons profissionais, independente da nacionalidade. Eu acho que o Brasil partiu para esse caminho e não cabe essas análises defasadas e preconceituosas que foram feitas por esses ex-treinadores que tiveram suas oportunidades, mas hoje não figuram mais como primeira prateleira, como comandantes, como treinadores. Você acompanhou mais um conteúdo aqui através do canal Foco no Esporte. Se porventura você ainda não é inscrito aqui, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para receber as notificações. Lembrando que você pode comentar aí através do chat o que é que você achou do conteúdo que nós trouxemos aqui agora e em breve você vai ouvir e acompanhar muito mais conteúdos aqui através do nosso canal Foco no Esporte. Foco no esporte, é hora de agir. Com determinação você vai persistir.